Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo aqui ao Dividindo a Matemática. Nessa aula eu estarei falando sobre problemas que envolvem sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vou resolver aqui 4 probleminhas diferentes sobre esse assunto, em que eu resolvo através de sistemas de equação do primeiro grau. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto aqui, eu já vou pedir para você se inscrever aí no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar um like para ajudar na divulgação do vídeo e também contribuir para o crescimento do canal. Primeiro exemplo. Tenho avestruzes e coelhos em um total de 35 cabeças e 110 pés. Calcule o número de avestruzes e de coelhos. Então, aqui eu estou tratando de duas informações, que é a quantidade de animais, a quantidade de avestruzes e coelhos, e depois a quantidade de pés, né? Então, eu vou pensar o seguinte, vamos chamar aqui a quantidade de avestruzes de X e a quantidade de coelhos de Y. Eu sei que a quantidade de avestruzes mais a quantidade de coelhos resulta em 35, né? Que são 35 cabeças, todos juntos. Agora vamos pensar nos pés, né? Nas patas. Os avestruzes possuem 2 patas, então a quantidade de avestruzes multiplicado por 2 vai dar a quantidade de patas dos avestruzes. Nisso, eu coloco 2 vezes x. Mais, e a quantidade de patas dos coelhos? Os coelhos têm 4 patas cada um, então eu vou multiplicar o 4 pela quantidade de coelhos, ou seja, 4 vezes y. E a quantidade, então, somada das patas dos dois tipos de animais dá 110 pés. Então, aqui eu montei a minha segunda equação. Se eu tenho duas equações com duas incógnitas, eu tenho um sistema. E aí eu posso escolher o método mais conveniente para resolver esse sistema. Aqui eu vou utilizar o método da adição. Da adição não, da substituição. Vou utilizar o da substituição isolando o x aqui, ó. Vou colocar 35 menos y. Vou passar o y para lá. Agora, na segunda equação, eu no lugar de x, eu vou colocar aquele 35 menos y ali, tá? Porque é o valor referente ao x, ó. 35 menos y, é a expressão que representa o x. E vou repetir o restante da equação. Para quem não sabe resolver sistema, tem dificuldade com o método da adição, da substituição, eu tenho vídeos aqui no canal que tratam esse assunto e vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para quem quiser dar uma olhada. Bom, vamos continuar aqui na resolução dessa equação. Eu vou aqui aplicar a distributiva, 2 vezes 35, que dá 70, e 2 vezes menos y, que dá menos 2y. Vou repetir o mais 4y igual a 110. E vou agora passar quem tem x, quem tem y para um lado e quem não tem para o outro. Então, vai ficar aqui 110 menos 70. Aí, menos 2y com mais 4y dá 2y. Igual a 110 menos 70 dá 40. Então, y vai ser igual a 40 meios, que vai dar 20. Então, esse é o valor de y. Agora, eu venho aqui onde eu tinha isolado o x e vou substituir o y por 20. Então, eu vou ficar com x igual a 35 menos 20, x é igual a 15. Com isso, eu chego à conclusão que tem 15 avestruzes e 20 coelhos, porque y representa a quantidade de coelhos. Vamos ao segundo exemplo. Em uma bolsa há R$640, em cédulas de R$10 e de R$50. Sabendo que o total de cédulas é R$24, determine o número de cédulas de cada espécie. Bom, primeiro nós vamos chamar de x as cédulas de R$10 e de y as cédulas de R$50. Nós temos duas informações nesse problema. Nós temos a quantidade
de cédulas, né? Quantidade de notas. E temos a quantidade em dinheiro, a quantidade em reais. Então, nós vamos montar uma equação para cada situação dessa. Sabemos que tem um total de 24 cédulas, ou seja, a quantidade de cédulas de R$10 mais a quantidade de cédulas de R$50 é igual a 24. São 24 cédulas. Agora, vamos tratar do valor. Nós sabemos que tem R$640. Bom, a quantidade de cédulas de R$10 multiplicado por 10 me dá o valor em real das cédulas de R$10. Agora, a quantidade de cédulas de 50 multiplicado pelo valor de cada uma, que é 50, me dá o valor em reais das cédulas de 50. E as duas juntas, né? A quantidade de dinheiro que eu tenho em notas de 10 mais a quantidade de dinheiro que eu tenho em notas de 50 resulta em R$640. Como a vírgula é 0,00, eu não preciso colocar aqui, não tem centavos, tá? Não preciso colocar no sistema. Então, aqui eu também vou fazer pelo método da substituição. Vou colocar aqui 24 menos y. E na equação de baixo, eu vou substituir o x por 24 menos y. Vou repetir aqui o 50y igual a 640. Vou aplicar a propriedade distributiva. Vai dar 240 menos 10y mais 50y igual a 640. Agora, eu vou colocar os termos que tem y para um lado e os que não tem para o outro. Então, vai ficar 640 menos 240. Aqui eu vou ficar com 40y igual a 400. E aí, eu vou passar o 40 para o outro lado, dividindo. Eu vou ficar com y igual a 400 dividido por 40, que vai dar 10. Então, eu achei y 10. Eu vou voltar aqui onde eu isolei o x e vou substituir o y pelo valor encontrado, que é 10. E aí, eu vou encontrar o 14. O que significa isso? Que eu tenho 14 cédulas de R$10 e eu tenho 10 cédulas de R$50. Tá? Então, eu encontrei aí a quantidade de cédulas de cada espécie. Vamos ao terceiro exemplo. A soma dos valores absolutos dos dois algarismos de um número é 9. Dividindo o número por essa soma dos seus algarismos, obtém-se o quociente exato 8. Determine o número. Toda vez que um probleminha de sistema estiver trabalhando com o número formado por dois algarismos, nós não podemos utilizar isso aqui, ó, xy. Por quê? A primeira coisa que vem na cabeça é isso, é você colocar xy, o número de dois algarismos. Mas nós não podemos usar isso, porque na matemática, na álgebra, quando você tem duas letras assim juntas, significa que elas estão sendo multiplicadas. Então, essa não é a forma correta de representar um número formado por dois algarismos. Toda vez que você tiver essa situação, você tem que representar dessa maneira, ó, 10 vezes x mais y. Porque assim é como se você estivesse fazendo a decomposição daquele número em dezenas e unidades. Então, isso daqui representa um número de dois algarismos. Toda vez que você vê essa informação num probleminha, você vai representar dessa maneira, tá? Agora, a soma dos valores absolutos dos dois algarismos, agora sim, se eu estou somando os dois algarismos, digamos o 89, a 8 mais 9, tá? Aí eu vou utilizar x mais y puro para representar essa primeira frase. Ó, a soma dos valores absolutos de dois algarismos dá 9. Dividindo esse número por essa soma, ou seja, dividindo o determinado número pela soma, e a soma dá 9, então eu vou utilizar aqui no denominador 9. Por que eu coloquei em forma de fração? Porque fração mesmo que divisão. Dividindo o número por essa soma de seus algarismos, obtém-se, ou seja, tem o resultado de quociente exato, ou seja, não sobra resto, o resultado
dessa divisão dá 8. Então, aqui eu consegui escrever a segunda equação. E agora eu vou começar a resolver, tá, o sistema para determinar esse número aqui, que é um número formado por dois algarismos. Eu vou pegar essa equação de baixo, vou dar uma arrumada nela, tá? Vou colocar 1 aqui embaixo e vou multiplicar cruzado para eu poder acabar com essa fração. Então, eu vou ficar com 1 vezes 10x mais y, 10x mais y. E 8 vezes 9, 72. Agora, eu vou repetir essa equação de cima aqui. E agora eu tenho um sistema equivalente ao inicial, mas um pouco mais simples. Vou fazer pelo método da substituição. Então, eu vou pegar essa primeira equação aqui e vou isolar o x. X é igual a 9 menos y. E vou, na equação de baixo, substituir o x por 9 menos y. Então, vai ficar 10 vezes 9 menos y, mais y, igual a 72. 10 vezes 9, 90. 10 vezes menos y, menos 10y. Mais y, igual a 72. Olha, eu vou colocar menos 10y mais y no primeiro membro, 72 menos 90 para o segundo membro. E aí eu vou ficar com menos 9y igual a menos 18. Vou multiplicar por menos 1 para eu tirar aquele negativo do primeiro membro. E eu vou ficar com 9y igual a 18. Y igual a 18 dividido por 9. Y dá 2. Agora eu volto aqui onde eu isolei o x e vou substituir o y por 2. E aí eu acho aqui 7. Então, que número é esse? Determine esse número. Esse número é 10 vezes x mais y. Então, é 10 vezes 7 mais o valor de y que nós encontramos aqui, que foi 2. E aí, vai dar 70 mais 2, que é o número 72. Tá? Então, é só você... o interessante dos probleminhas relacionados ao sistema, que existem grupos de probleminhas que utilizam a mesma nomenclatura, a mesma maneira de apresentar esse probleminha. Existem vários outros semelhantes a esse, em que se fala sobre um número formado por dois algarismos e que se representa aqui através dessa expressão. Vamos aqui agora para o último exemplo. Determine dois números sabendo que o dobro da sua diferença é 4 e que o quádruplo do inverso da sua soma é 2. Então, ele quer descobrir dois números diferentes, x e y, e ele deu duas informações. O dobro da diferença na matemática é sempre menos, né? Então, o dobro da diferença entre esses números é igual a 4. Foi o que foi dito até aqui, ó. Agora, ele vai dar a informação para a gente montar a segunda equação. O quádruplo é multiplicar por 4. Do inverso da sua soma. Então, se fosse só a soma, eu colocaria aqui x mais y. Mas o inverso é 1 sobre x mais y. Toda vez que for dito o inverso, se for o inverso de um número, é 1 sobre x. O inverso da soma de dois números, 1 sobre x mais y. É igual a 2. Pronto, eu tenho aqui as duas equações e vou resolvê-las. Agora, antes de começar a fazer o método da adição e da substituição, eu vou simplificar um pouco essas equações. Então, aqui eu vou ficar com 2x menos 2y igual a 4, fiz a distributiva. E aqui eu multiplico, né, o denominador, numerador por numerador, denominador por denominador. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4, sobre x mais y, igual a 2. Ainda dá para simplificar mais ainda essa equação multiplicando cruzado aqui. Então, eu vou pegar 2 vezes o x mais y, que vai dar, posso colocar assim, olha, 2 vezes x mais y, que é igual a 1 vezes 4, 4. Por que eu não multipliquei direto? Porque esse 2, ele vai multiplicar tanto o x quanto o y, tá? E a equação de cima vai se mantendo. Agora, eu vou aplicar a distributiva aqui também, ó. Então, eu vou ficar com... Vou repetir a primeira equação. Tô reescrevendo o sistema várias vezes.
2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y, igual a 4. E agora eu vou resolver, esse daqui eu vou escolher resolver pelo método da adição, porque eu já percebi que ao somar essas duas equações, o y vai se anular, porque eu tenho números aqui opostos, menos 2 e mais 2, os coeficientes aqui são opostos. E aí eu vou somar 2x com 2x, 4x, que é igual a 8. Agora eu vou colocar x igual a 8 dividido por 4, x vai ser igual a 2. Agora eu vou escolher uma dessas equações e vou substituir o x por 2. Vou escolher essa daqui, ó. Ficar 2 vezes 2 mais 2y igual a 4. 4 mais 2y é igual a 4. 2y é igual a 4 menos 4. 2y é igual a 0. 0 dividido por 2, 0. Então, eu encontrei os valores x valendo 2 e y valendo 0. Bom, então essa aula termina por aqui. Eu peço para você comentar aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu tirar suas dúvidas, se você tem sugestão de vídeo aqui para o canal. E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula.